Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus sejam vistas na sua vida e que a sua vida reflita as bênçãos recebidas. Possa ser um bom testemunho a todos aqueles que cercam no seu trabalho, na sua diversão, em casa, possa refletir a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço à amada igreja que abra a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas. No capítulo 34, 2 Crônicas, capítulo 34, faremos a leitura de dois trechos desse capítulo. O primeiro se encontra nos versículos 14 a 19 e o segundo trecho nos versículos de número 29 a 33. Então, 2 Crônicas 34, 14 a 19. Os irmãos acompanhem a leitura nas Bíblias, nos seus celulares. Nos diz assim a palavra de Deus. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E agora, versículos 29 a 33. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Muito bem, irmãos. A nossa breve reflexão dessa manhã começa com uma pergunta. O seminarista Carlos Henrique já deu a dica, né? Se ele não tivesse falado nada, acho que ficaria uma pergunta mais
incisiva. Mas o que foi comemorado ontem mesmo? Dia da Reforma Protestante, isso mesmo. Ainda bem que ninguém falou Halloween, né? Está tão na moda. Né? Tão na moda e tão infiltrado na sociedade, tão infiltrado até mesmo entre os cristãos. Uma festa, uma celebração pagã, totalmente contraditória ao que nos diz as Escrituras. Doce ou travessura? Sola Escritura. Eu fico com a Escritura, com a palavra de Deus. Igrejas reformadas, então, comemoram no dia 31 de outubro a chamada Reforma Protestante do século XVI. E tem como marco inicial a fixação de 95 teses pelo monge agostiniano Martinho Lutero, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. 95 teses, afirmações, conclusões, constatações que ele colocou naquela porta, pregou ali, né? Inclusive, essas 95 teses continuam até o dia de hoje fixadas na porta da igreja. Obviamente que não a que o Lutero colocou, mas uma placa alusiva às 95 teses. Permanecem até hoje gravadas na porta da igreja de Wittenberg. A igreja hoje é praticamente um local de visitação, de turismo. Muitas pessoas vão até lá, né? Mas o interessante é que essas 95 teses estivessem gravadas no coração do povo. Posteriormente às convicções de Lutero e dos demais reformadores no século XVI, do movimento da reforma em geral, eles foram reproduzidos, foram colocados em documentos, e nesses documentos nós encontramos os pilares da reforma protestante. Serão 5 pontos, em que dá uma compactada, uma resumida, dos pontos principais da reforma protestante. São conhecidos como os solas, os irmãos já devem ter ouvido falar nisto. Os solas, que é uma palavra em latim, que traduzida para o nosso português pode ser somente, ou unicamente. E são elas: sola gratia, que é somente a graça, em que a salvação vem por meio da graça divina, diz que não há algo merecido pelo pecador para ser alvo dessa graça. É uma obra unicamente do nosso Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. Sola fide, somente a fé, nos diz que a justificação é recebida somente pela fé em Cristo Jesus, sem qualquer interferência ou necessidade de obras. É a fé salvadora, originada em Deus, através da obra sobrenatural do Espírito Santo. Sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a única palavra autorizada, inspirada por Deus e única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Somente a palavra de Deus deve ser tida e identificada como regra de fé e de prática. Solus Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não há salvação através de nenhum outro. Nenhum outro complemento precisa ser colocado, ser adicionado à obra redentora de Cristo. Nenhuma outra pessoa tem poder para promover a reconciliação do homem com Deus, com o seu Criador. E um apanhado disso tudo desemboca no quinto ponto, quinta sola, seria soli Deo gloria, glória somente a Deus.
toda a glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através da sua vontade, através da sua ação, e não só na toda a suficiente expiação de Cristo, mas também o dom da fé nessa expiação, criada no coração do homem pelo Espírito Santo. O propósito último de toda a criação, de todas as coisas, a própria salvação do homem, é a glória de Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Toda adoração nos céus e na terra pertence somente a Ele. Então, irmãos, são os pilares da reforma protestante, século XVI, século XVII também, muitos reformadores, começou na Europa, se espalhou para todo o mundo, são séculos de história, longínquo ano de 1517, 503 anos, e que chegou até aos dias de hoje. O cristianismo se renovou, a igreja mudou, se transformou, a teologia reformada foi fixada no coração do povo, das pessoas, da igreja. Mas uma coisa é certa, irmãos, e até o lema da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Igreja reformada, sempre reformando. E é verdade, né? A Igreja reformada precisa continuar se reformando e sempre retornando às Escrituras, sempre olhando para as Escrituras. Irmãos, quando eu falo sobre reforma, que a igreja precisa estar sempre se reformando, eu não quero me referir única e exclusivamente à instituição. Quero me referir a mim, a você, a nós, corpo vivo de Cristo, sempre se reformando. No texto que nós lemos, irmãos, em 2 Crônicas, vocês observaram, nós podemos observar que a reforma religiosa de Israel, ela começou com o indivíduo, começou com o rei Josias. Josias, ao ouvir o livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Isso é uma atitude, uma ação da pessoa reconhecer o quão distante está de Deus, qual a sua situação. Ele rasga as suas vestes numa demonstração de arrependimento, de tristeza. E ele ouviu a palavra de Deus, isso tocou fundamente no seu coração, e nós vimos aí, principalmente nos versículos 29 a 33, as consequências dessa atitude, dessa renovação, dessa reforma que aconteceu com o rei Josias. Transformação que atingiu a todo o povo. O pioneirismo de Martinho Lutero, ele contagiou muitos outros pensadores, teólogos, cristãos, mas a reforma protestante do século XVI, ela começou também com o indivíduo Lutero. Começou com o indivíduo Lutero. Antes de chegar ao povo, suas concepções foram elaboradas durante vários anos, sobre a influência de grande conjunto de fatores, sobre várias situações que ele vivenciou, a começar das suas próprias lutas interiores, suas lutas espirituais, as batalhas espirituais pelas quais Lutero passou. Ele passou por um momento radical de mudança de coração, de mente, de conceitos, por causa de 3 grandes descobertas que Lutero fez. E essas 3 grandes descobertas que mudaram radicalmente a vida de Lutero se encontram nos pilares da reforma protestante. E é assim que o Espírito Santo age, irmãos.
Ele tem preferência realmente de tratar o indivíduo. Ele trata o indivíduo individualmente, a cada um de nós aqui, daqueles que estão nos escutando agora nesse momento, na vida de Lutero, na vida de Josias, na vida de John Wesley, na Inglaterra, na vida de John Knox, na Escócia, outros grandes reformadores que começaram mudando radicalmente a sua vida, transformados pelo Espírito Santo e contagiando toda uma sociedade. As descobertas de Martinho Lutero. Em primeiro lugar, Lutero descobriu a palavra de Deus. Foi a descoberta do livro pelo indivíduo que começou tudo isso. Começou toda a reforma, tanto em Israel quanto na Europa. A Bíblia era um livro proibido mesmo, inacessível até mesmo para os religiosos na época. Lutero conhecia alguns trechos utilizados nos rituais da igreja. Mas o dia em que ele teve acesso em suas mãos da palavra de Deus, a abriu, a leu e a assimilou a palavra de Deus, ele passou a ter conhecimento da verdade, passou a ter conhecimento pessoal do seu conteúdo. A Bíblia aberta, irmãos, é o melhor e mais eficaz instrumento para uma mudança moral, espiritual do indivíduo e do povo também. Foi lá que Lutero descobriu os textos que seriam base para todo o movimento da reforma. Lutero abriu a Bíblia, Lutero assimilou a palavra de Deus ali revelada. Mas só assimila a palavra de Deus quem para isso é preparado pelo Espírito Santo. Peço aos irmãos que abram a palavra agora no texto que se encontra em Atos 16. Atos 16. Abra aí a sua Bíblia. Acompanhe a leitura de Atos 16, versículo 13 e 14. Atos 16, 13 e 14 nos diz o seguinte: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Os irmãos percebam que ela era temente a Deus. Ela era temente a Deus, mas o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Conhecimento da palavra de Deus é imprescindível para uma transformação do indivíduo e para uma reforma religiosa do indivíduo e do povo. Então, vamos dar uma paradinha aqui e vamos refletir, irmãos. Pergunte a si mesmo. Eu abro a palavra de Deus? Eu assimilo a palavra de Deus? A gente não precisa achá-la, né? Muitas vezes em casa nós temos várias Bíblias. 2, 3, 4, 5, mais Bíblias. No banco da igreja tem várias Bíblias. No celular você tem várias Bíblias, várias versões. Eu abro, eu assimilo a palavra de Deus. Não precisamos achar, como aconteceu com o Ilquias, que achou. O livro estava perdido. Total desleixo com as coisas de Deus. Estava sumido. Nem sabia. Achou. Foi ajeitar as coisas lá dentro, tal, na casa do Senhor. E um livro. Que isso não aconteça na nossa vida. A gente não acha.
na nossa casa a Bíblia, e eu tenho essa Bíblia aqui. Não, que a Bíblia seja aberta constantemente, se nós queremos realmente uma reforma pessoal. A minha reforma. Essa foi a reforma de Lutero. Lutero descobriu a palavra de Deus. Em segundo lugar, Lutero descobriu a graça de Deus. Ele era alvo da graça de Deus, só não estava sintonizado, só não estava sabendo ainda. E foi na Bíblia que ele encontrou a doutrina da justificação pela fé. Aos poucos ele foi absorvendo essa verdade que o homem é justificado pela fé na obra de Jesus Cristo, não por suas próprias obras. A justificação é a manifestação da graça de Deus sobre o indivíduo. Então, o que é justificação, irmãos? É bom. Não estamos numa escola dominical, mas também nós podemos aprender muito aqui no púlpito, né? Justificação, então, é um ato de Deus no qual Ele, pela sua graça, perdoa os seres humanos de suas culpas. A base desse perdão é o fato que Jesus cumpriu a lei em lugar dos seres humanos e recebeu um castigo no lugar dos seres humanos pelos pecados deles. Depois os irmãos, com calma, em casa, leia Romanos. Romanos capítulo 5. Já deixa aí registrado, Romanos 5, versículos 12 a 21. As pessoas são justificadas através da fé. Romanos 3, versículos 21 a 25. Versículo 28 de Romanos 3. Romanos 5, versículo 1 também. Deus, isso se dá através da obra, da ação do Espírito Santo. Há quem diga, há biblistas que trazem também uma outra definição, que seria um ato pelo qual Deus, que é Rei, Senhor, Salvador, Ele aceita e põe em ordem, né, correta consigo aqueles que fazem com Ele uma aliança, a qual é baseada na fé em Cristo. Então, a justificação, ela é originada e mantida pelo Espírito Santo de Deus. Deus providenciou o meio, a morte de Jesus. Deus é que implanta a fé, que é dom dele. Abra sua Bíblia em Efésios 2, versículo 8. Acompanhe a leitura. Efésios 2, versículo 8, que é um versículo muito conhecido, todos nós sabemos de cor, só não estamos ligando o nome ao endereço, o versículo ao endereço. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É Ele quem, pelo seu Santo Espírito, aplica os méritos de Cristo e justifica. Tudo isso proveniente da graça de Deus. Depois que Lutero entendeu essa doutrina, essa verdade, esse ensino bíblico, e absorveu esse entendimento, a grande luta de Lutero na época foi contra o ensino e prática da busca da salvação por méritos, ou mesmo por dinheiro. As 95 teses foram para confrontar ensinamentos e práticas da Igreja Romana com relação às indulgências. O sujeito podia pagar pela sua salvação. Antes disso, estudando para essa meditação, li também que Lutero, antes das 95 teses, fez 97 teses sobre a vida, sobre a teologia, né, escolástica, sobre a vida do cristão também. Mas as 95 ele fixou na porta de Wittenberg. Ele descobriu isso. E isso virou um tema da sua pregação. Era tema constante da pregação de Lutero, a justificação pela fé na obra
de Cristo Jesus. Foi isso que ele entendeu, foi isso que ele assimilou, foi isso que ele aceitou, foi isso que ele pregou. Mas só tem esse conhecimento da graça de Deus quem, para isso, é iluminado pelo Espírito Santo. Romanos 8,16. Peço que os irmãos façam mais essa leitura. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Também versículo muito conhecido, um dos versículos também que serviu de base para a reforma. 8,16 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mais uma vez, irmãos, pare, dê uma paradinha, reflita e pergunte a si mesmo: eu conheço a graça de Deus? Eu valorizo a graça de Deus? Eu divulgo a graça de Deus? Essa foi a reforma pessoal de Martinho Lutero, reforma protestante no século XVI. A minha reforma. Em terceiro lugar, Lutero descobriu o acesso direto a Deus. O acesso direto a Deus. Lutero era realmente um católico sincero. Ele sabia da necessidade da intercessão sacerdotal, especialmente para o perdão de pecados. Ele tinha um confessor pessoal e recorria muito a ele. E era praticante. Quando descobriu a Bíblia, quando abriu a Bíblia, quando assimilou a palavra de Deus, ele descobriu a graça de Deus, então ele conseguiu se desprender de certas amarras, de certas dependências que ele tinha, e passou a confessar diretamente a Deus. Tornou-se um homem de oração. Descobriu que tinha acesso direto, acesso livre a Deus, pela mediação de Jesus Cristo. Este também se tornou um dos temas da sua pregação. Ficou conhecida a doutrina como o sacerdócio universal dos crentes, ou também chamado de sacerdócio de todos os crentes. O que nos diz essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes, para, se por acaso alguém ainda não saiba, não lembra? Todos os cristãos são sacerdotes da nova aliança. Todos os cristãos são sacerdotes. Isso se expressa principalmente nas áreas de adoração, de serviço, de testemunho. Depois, com calma, os irmãos abram em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, também Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Nós temos várias referências ao sacerdócio universal dos crentes. Nós somos sacerdotes uns dos outros. Devemos orar, devemos interceder, devemos ministrar uns aos outros, com livre e direto acesso a Deus. Esse é o sacerdócio universal dos crentes. Me faz pensar, irmãos, quando eu cheguei nessa parte da reflexão, pensando sobre sacerdócio universal dos crentes, me fez lembrar um livro que eu estou lendo, do missionário Paul Washer, O Evangelho Verdadeiro. Eu até trouxe ele aqui para os irmãos, vou mostrar. É essezinho aqui. Livrinho fininho, tranquilo de ler, rapidinho. O Verdadeiro Evangelho, do missionário Paul Washer. E ele é bem categórico e bem firme em suas posições. Às vezes eu tenho que ler 2 vezes, 3 vezes o mesmo parágrafo, né, para poder assimilar o que ele está falando, né? Mas o que me chamou muita atenção é uma colocação que ele faz aqui, e fala assim: mesmo aqueles que alegam algum tipo de piedade
Ele está falando aqui nesse pedaço sobre pecado. Todos nós somos pecadores, né? Todos. Mesmo aqueles que alegam algum tipo de piedade precisam assumir que em suas vidas diárias são ateístas praticantes. Aí eu fiquei me colocando no lugar, poxa, eu sou um ateísta praticante. Ele continua, Deus está longe dos seus pensamentos. Quando estão trabalhando, quando estão nas fábricas, quando estão no campo, quando estão em casa, Deus é o centro de seus pensamentos? Deus está longe dos seus pensamentos. Tudo o que eles estão pensando e tudo o que estão fazendo para a glória de Deus. Aí ele colocou assim, então você me diz, irmão Paul, ninguém é desse jeito. Ele continua, é justamente aí que quero chegar. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então me fez pensar na minha vida. E realmente, há momentos em que eu pareço um ateísta praticante. Deus está longe, está lá longe. Muitas coisas que eu faço, tem tudo, menos Deus presente no meu pensamento. Então, Lutero, com essa convicção do sacerdócio universal dos crentes, com esse entendimento, ele abdicou de antigas crenças sobre a intercessão sacerdotal e a mediação dos santos, por exemplo. Essas solas que nós falamos aqui nos parecem bem óbvias, parece bem, é isso aí, sim, está certo. Mas é algo que realmente era muito debatido, muito discutido, muito mal compreendido na igreja medieval, na igreja daquela época. E não só naquela época, irmãos. Hoje em dia também. É mal compreendido. Nós vemos quão distante muitas pessoas estão, conscientemente, inconscientemente, de certas verdades e doutrinas claras que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Quantas coisas desvirtuadas existem por aí. E devemos pensar na nossa vida se nós estamos caminhando também por coisas desvirtuadas da palavra de Deus. Então reflita, pare mais um pouquinho, reflita, pense, pergunte a si mesmo. Eu exerço o sacerdócio? Eu sou uma pessoa de confissão? Eu sou uma pessoa de oração? Essa foi a reforma de Lutero, reforma pessoal de Lutero, a minha reforma pessoal. Essas descobertas, irmãos, de Lutero tornaram-se, então, os princípios, os pilares basilares da reforma religiosa da Igreja no século XVI, e não só da Igreja, da sociedade também, que a reforma protestante trouxe muitas modificações na sociedade em si. Tudo começou com a reforma pessoal de Lutero. A descoberta do livro da lei por Ilquias, a leitura do livro por Safã, a atitude, a assimilação tomada por Josias, a reforma pessoal que aconteceu com o rei Josias, trouxe a reforma religiosa do povo de Israel. Tudo começando com a reforma pessoal do indivíduo. Então, irmãos, concluindo essa nossa breve reflexão dessa manhã, eu gostaria de trazer para os irmãos, de ler para os irmãos, uma poesia do nosso querido pastor emérito, reverendo Tiago Rodrigues Rocha, que se encontra no seu livro Convém que ele cresça. Inclusive, eu deixo registrado aqui que essas palavras, muita coisa do que foi dito, foram baseadas numa reflexão que o reverendo Tiago fez há muitos anos atrás, aqui neste púlpito, para esta igreja. E ele traz a seguinte poesia, referente ao tema.
Precisa o nosso mundo de mudança para evitar cair num grande abismo? É preciso mudar, e sem tardança, antes que venha terrível cataclismo. Neste mundo, a reforma só se alcança na prática real do cristianismo. Sem ambição, sem ódio, sem vingança, sem inveja, sem mal, sem egoísmo. É preciso mudar por dentro, não na periferia, mas no centro, de onde tudo provém, na vida, enfim. É preciso mudar radicalmente, nas palavras, nos atos, na mente, e deve começar por quem? Por mim. Que seja assim realmente, irmãos, na nossa vida, e assim a gente possa entender a palavra de Deus. A minha reforma, a sua reforma, o que nós precisamos redescobrir, como aconteceu com Lutero, ou mesmo descobrir. É a palavra de Deus que nós precisamos redescobrir. É a graça de Deus que nós precisamos redescobrir. O acesso direto a Deus, o acesso livre que nós temos ao Pai. É isso que nós precisamos redescobrir na nossa vida. Essa é a minha reforma pessoal. Quem sabe é a sua reforma pessoal também. Começa individualmente, se espalha para quem nos cerca. Que sejamos iluminados, irmãos, e mudados pelo Espírito Santo de Deus, como aconteceu com Lutero, como aconteceu com os reformadores. Deus nos abençoe e promova a reforma que necessitamos para a nossa vida. Amém.